Se eu quiser caminhar com Ele, além de negar a mim mesmo, eu preciso tomar a sua cruz. A minha cruz. Tome a sua cruz, não a dele ele carregou. Mas cada um de nós precisamos tomar a nossa cruz. E aqui havia muita dúvida no meu coração, Senhor, que cruz é essa que eu preciso carregar? E eu pesquisei, e eu entendi, irmãos, que a cruz é um instrumento de terror. A crucificação era uma forma preferida do Império Romano de oprimir as pessoas, de punir os rebeldes. Eles pegavam os piores, os mais perigosos, e eles eram punidos com a morte de cruz. Esse objetivo deles não era só matar aqueles bandidos perigosos, aquelas pessoas que atormentavam a sociedade, não. Ele queria que fosse uma morte lenta, uma morte pública. Ele queria aparecer de verdade, porque ele queria desencorajar todas as outras pessoas que tentassem se levantar contra a autoridade romana, para eles saberem que ali eles seriam punidos. Era uma intimidação psicológica até para que eles, por medo, não tentassem alguma coisa contra o Império Romano. Veja que o mundo não mudou, né? Veja que essa morte de cruz também é trilhar o caminho do condenado. Quando o Senhor nos diz para levar a minha cruz, a sua cruz, Ele está mostrando, irmãos, que como era um costume romano de levar o povo até ali, carregando a sua própria cruz, ele tinha que andar pelas ruas. E quando ele andava pelas ruas daquela cidade, ele estava ali mostrando que aquela pessoa já estava morta para a sociedade. Ele não tinha volta. Não considere mais essa pessoa. Ele não existe mais, mesmo ele vivo carregando a sua cruz. Mesmo ele vivo ainda penando pelas ruas de uma forma humilhante e vergonhosa, a sociedade não deveria mais considerá-lo como uma pessoa viva. Vá anotando esses detalhes. Quando o Senhor diz, tome a sua cruz, Ele estava falando de maldição e humilhação. Para os judeus da época, morrer no madeiro era visto como um sinal de que a pessoa estava sob maldição de Deus. Porque lá em Deuteronômio, na lei, no capítulo 21, verso 23, Moisés deixou um registro sobre isso. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja que isso era o que eles estavam entendendo, que esse Jesus não era dele, porque eles esperavam um Messias que viesse para detonar o Império Romano, que assumisse o poder, e de repente aquele homem vem carregando cruz, humilhado, debaixo de maldição, com morte de cruz. Não, esse não era o Messias que nós esperávamos. Quando o Senhor fala sobre a maldição, irmãos, nós não vamos ser o que as pessoas esperam mais de nós. Quando ele fala de humilhação, carregar a sua cruz, veja que ele já colocou 3 coisas aqui importantes. Era um instrumento de intimidação, era um instrumento de um caminho de um condenado, que todos nós estávamos por conta do nosso pecado, era uma condição de humilhação, e mais do que isso, era a morte antes da morte. Carregar a sua cruz, irmãos, é o condenado admitir de que o Estado tinha total autoridade sobre a sua vida. Quando cada um daqueles prisioneiros, eles eram levados ali, eles estavam dizendo para toda a sociedade, quem manda aqui são eles, eu não mando mais nada, eu perdi todo o controle até da própria vida, porque o Império Romano é quem governa sobre a minha vida e decidiu que eu vou morrer. Por isso Jesus usa essa metáfora para que a nossa submissão seja suprema ao Senhor, como que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim.
Agora todo o governo e autoridade, poder é dele. Por isso precisamos colocá-lo em primeiro plano. E tomar a nossa cruz é reconhecer: pare de querer assumir um lugar que você não tem governo mais. Agora tem outra autoridade que governa a sua vida. A grande maioria dá um pulo desse tamanho, porque quem manda na minha vida sou eu. Eu sou dono do meu nariz. Ok. Então você não pode andar com Jesus enquanto não entender qual é o seu papel. Tomar a sua cruz, irmãos, é fazer a vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós vamos passar por muitas tribulações, mas precisamos estar dispostos a dar a nossa vida em amor ao Evangelho, por amor a esse Evangelho de Jesus, porque nada se compara àquilo que nós recebemos dele.